Olá pessoal, eu quero eu tenho como plano fazer um ou dois vídeos, ou dependendo da demanda, mais do que isso, por dia, para falar sobre futebol. Não vou falar sobre política e nem sobre religião. Por enquanto, sobre religião. Política eu não vou falar, até porque eu não sou político. Mas eu quero falar sobre futebol. Primeiramente, nesse primeiro canal, eu quero falar sobre o Vila Nova Futebol Clube. Esse time que teve uma péssima temporada em 2019, foi realmente uma vergonha para o seu torcedor, não conseguiu nada no Campeonato Goiano, não conseguiu nada na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro da Série B foi um verdadeiro vexame, foi uma tragédia. Evidentemente que existem várias explicações para isso, muitos motivos para que isso ocorresse, mas basicamente o erro do Vila Nova foi de planejamento. Quando você tem um erro de planejamento e você não tem a competência necessária para mudar essa rota, normalmente o final é trágico. E foi isso que aconteceu. No ano passado, o Vila Nova deixou sair com muita facilidade três jogadores importantes que atuavam no meio-campo. Os principais, o Moacir e o Washington Santana, porque esses dois davam a sustentação ali no meio-campo. O Giovani eu não vou falar, foi por uma questão financeira mesmo, né? Não tinha como o Vila Nova fazer frente à proposta do Goiás. Teve um outro jogador, né, o Wellington Reis, que saiu para o Paysandu. Então o Vila perdeu quatro jogadores do meio campo, sendo remanescente apenas o Alain Mineiro, né, que acabou fazendo uma temporada muito ruim, de muito azar inclusive. Agora na reta final acabou se machucando, vai jogar só depois do primeiro semestre de 2020. Então ali começou o planejamento errado do Vila. Além do mais, o presidente Ecival Martins, eu acho que ele estava se achando demais. Penso que ele imaginou que tudo que ele tocasse viraria ouro, né? E não é assim. Futebol, se você não tiver humildade, não fizer um planejamento adequado, não ouvir as pessoas, filtrar as coisas, né? Porque você pode ouvir de 100 pessoas, mas você dá uma filtrada e ver o que pode ser aproveitado, né? Ver o que de bom que foi feito em termos de sugestão e aproveite o que foi bom. Foi ruim, descarta. Isso não aconteceu. E aí trouxe um técnico que não tinha um bom histórico no Guarani, né, Humberto Louser. Começou o trabalho e os resultados não apareceram. Veio a demissão, trouxe o Eduardo Batista, que não conseguiu dar uma dinâmica para o time. Depois veio o Marcelo Cabo, né? Antes teve aquele interino. E por último, o Itamar Schulli, que já está acertado inclusive com o Santa Cruz, vai trabalhar no Santa Cruz no ano que vem. Interessante que cada treinador que veio fez um trabalho pior do que o seu antecessor. E quando você tem mudanças constantes de técnico e não tem um time com muita qualidade, que entende a filosofia do novo técnico, normalmente acontece isso que aconteceu com o Vila Nova. Mesmo quando você tem um elenco de qualidade, mas tem problemas administrativos, dificilmente dá certo o rearranjo ali. Um exemplo é o Cruzeiro, que tem um time
cujos valores individuais são inegáveis. O técnico Abel tem uma história, né, de conquistas, inclusive, mas problemas administrativos estão levando o time aí para a segunda divisão do Brasileiro, coisa que nunca aconteceu com o Cruzeiro. Enfim, agora o Vila tem que analisar o que foi que aconteceu, está aí na iminência de eleger o presidente executivo, né, que deve ser o Hugo Jorge Bravo, vai ser no dia 4 de dezembro, e já elegeu o presidente do Conselho Deliberativo, o Décio Caetano, que é ligado ao conselheiro Leonardo Rizzo. Mas o Vila precisa mudar a sua fórmula de gestão. O Vila precisa mudar a sua maneira de ser gerido. O Vila Nova precisa ter um norte. O Vila Nova precisa de união, efetivamente falando. E esta união, ela, ao longo dos anos, ela tem ficado apenas no discurso. Quando se fala realmente em se unir em torno de um propósito, que é o Vila Nova, normalmente isso não acontece. Eu estava conversando com um conselheiro essa semana, ele criticando o Leonardo Rizzo, a forma do Leonardo Rizzo participar, a forma do Leonardo Rizzo ser, dizendo, inclusive falou para mim que teria tido uma conversa entre o Leonardo Rizzo e o Lélio Carneiro Júnior, que tinha aí a sua candidatura ao conselho, depois desistiu no dia da eleição. Ele falando que o Lélio tinha proposto para o Leonardo botar 2 milhões. O Lélio botaria 2 e o Leonardo 2 milhões para ajudar o Vila Nova imediatamente falando. Que o Leonardo Rizzo não teria aceito essa proposta. Então estou colocando tudo no condicional porque eu não sei se isso é verdade. Ok, aí ele falou que o Leonardo só faz barulho, que é isso, dá a ideia, mas depois foge. E eu perguntei para essa pessoa que é abastada, falei, o senhor convidado para ajudar o Vila, iria? E ele disse, não, eu não iria porque eu não concordo com a maneira do Leonardo Rizzo gerir. Então, isso exemplifica que essa questão de união, ela fica apenas no discurso, na retórica, na conversa. Seja que no Atlético, umas 4 ou 5 pessoas ajudam o Atlético, que são o Jovair Arantes, o Adson Batista, o Maurício Sampaio e o Sebastião Santana. Eu coloquei 5 porque pode ter alguém que eu não sei, mas não passa disso. Então, no Atlético, essas 4 ou 5 pessoas realmente são unidas em torno do Atlético. O Atlético, com um orçamento até menor do que o do Vila Nova, fez um trabalho bom e está em condições de disputar a Série A no ano que vem. O Vila foi rebaixado, uma vergonha. Então, se o Vila Nova não mudar esta mentalidade da ciumeira, eu não vou para lá porque eu não gosto do fulano, eu não aceito esse cara aqui porque eu não gosto dele, eu vou torcer contra porque eu quero que esse fulano se lasque com o clube. Isso no Vila Nova acontece, até o Esival Martins, o presidente, ele reclama disso, fala, tem muita gente que seca, que torce contra para não dar certo a gestão. Então, se o Vila não tiver essa mudança, não vai sair do lugar, não. Outra coisa que o Vila Nova precisa fazer é investir na base. Esse investimento na base, ele não quer dizer assim, vamos botar o Hermógenes Neto lá que ele se vira. Não é assim. Investir na base significa realmente investir na base. Dar condições de trabalho para os profissionais, contratar profissionais de qualidade. Condições de trabalho até em coisas mínimas. Vocês precisam ver o ônibus que transporta os meninos da base lá para o CT, caindo os pedaços. O uniforme dos profissionais que trabalham são uniformes que eu acho de 1970, aquela coisa encebada, aquele trem velho, aquela coisa esquisita. Não tem condição nenhuma de trabalho.
Eles não têm, não usam a tecnologia para nada. Não avaliam realmente os garotos que vão para lá para fazer teste. Eles colocam o menino para fazer teste, mas o treinador que deveria estar avaliando está olhando, tá conversando fiado com outros profissionais, com outras pessoas alheias, torcedores. Enfim, desse jeito não vai aparecer ninguém lá no Vila. Você vê que esse Eric, esse menino aí da base, surgiu, mas é um garoto ainda que não tem, ele não tem nem os fundamentos ainda para o futebol. A gente vê claramente que ele tem talento, mas ele não tem fundamento. Por quê? Porque o treinador da base não observa isso, não corrige isso. O treinador do time principal, ele não tem tempo de ensinar a garoto a driblar, a dominar a bola, a chutar com o pé direito ou com o pé esquerdo. E o máximo que ele pode fazer é tentar posicionar o garoto, mas aí não tem como ensinar o menino. E o Vila Nova foi completamente abandonado pela base, né? O Estival Martins cometeu um erro absurdo de ter mandado todo mundo embora da base. O resultado aí está. Não conquistou nada, se bem que conquistar título em base para mim é bobagem. A maior conquista de título de base é revelar bons jogadores. O Vila não revela bons jogadores há muito tempo. Bons jogadores, que eu estou falando, bons jogadores mesmo. Não é jogador que tem lampejo, aquela coisa, não dá em nada. Aí a mídia vai para cima do garoto quando ele se destaca e ele começa a noitada, a cachaça e desaparece. Não é assim. É, além de tudo, formar o homem. Fazer com que o jogador estude, com que o jogador tenha um universo de entendimento ampliado, que não seja um jogador obtuso quando chegar no time principal. Então o Vila Nova, se ele quiser avançar, que o Vila agora teve um retrocesso, né, para a terceira divisão. Se ele quiser avançar, ele tem que realmente investir na base, mas investir de verdade. E para 2020, janeiro, se a turma que assumir o Vila Nova agora não tirar o talão de cheque e fizer um aporte financeiro no Vila para 2020, eu não sei o que vai acontecer. Porque fala-se que o Vila pode ter aí cerca de 300 ações trabalhistas. Acho que não chegaria a tanto. Mas o Vila já tem ações trabalhistas lá. Vila tem ação trabalhista de jogador que não botou um pé na bola no Vila Nova e deve ganhar 300 mil reais. Deve ter ação do Eduardo Batista, do Marcelo Cabo, de muitos jogadores que foram dispensados e não tiveram os seus acertos. Tem que fazer uma projeção de orçamento e conviver dentro desse orçamento. Mas tem que ter jogadores de qualidade, tem que ter um bom técnico, né? Já que o Itamar Schulli não vai ficar. Então precisa ver quem será o técnico do Vila Nova para 2020. Então tem muita coisa pela frente. E se o pessoal que assume o Vila correr, fugir de fazer aporte financeiro, ficar jogando um para cima do outro, achar que jogador vai viver de brisa, que jogador vai viver só de promessas, que o treinador vai viver de brisa, isso não vai funcionar. Então eu espero que efetivamente o pessoal que vai assumir o Vila Nova faça isso, até porque são pessoas abastadas. Leonardo Rios é muito rico, Décio Caetano é muito rico, mas eu sei, por exemplo, não sei o caso do Leonardo, mas eu sei que o Décio Caetano é pão duro até dizer chega. E para piorar, ele diz que não gosta de futebol, que quase não vai no estádio, que gosta do Vila Nova. Eu não sei como é que é esta lógica, né? Gosta do Vila Nova, mas não gosta de futebol. O Vila é um clube, é um time de futebol. Então eu não sei como é que é essa lógica. E um dia até gostaria que o Décio nos explicasse como é que é esta lógica aí. Então é isso aí, gente. Nosso primeiro vídeo dedicado ao Vila Nova, mas a gente vai fazer isso com as outras equipes também, com o Goiás Esporte Clube, que tem uma temporada de 2020 na Série A, mas deve perder o Michael, né, deve negociar, e tem um imbróglio aí envolvendo o goleiro Tadeu.
Ok? Muito obrigado a todos.